Gente, como é importante, né? O ambiente certo, as pessoas certas. Que eu vou num lugar aqui que eu preciso ir toda semana, né? Buscar algumas coisas pro meu trabalho. E toda vez que eu tenho que ir lá, ou que eu estou lá, eu me sinto super bem. Dá uma paz, sabe? Uma tranquilidade, é gostoso. Eu me sinto feliz, eu faço amizade com todo mundo, conheço praticamente todo mundo. Então é um ambiente muito agradável para mim. E me faz bem. Quando eu vou bem no comecinho da manhã, assim que nem eu fui hoje, eu já começo o dia super bem. E eu tava pensando, né, como é importante o ambiente que a gente vive e as pessoas que estão à nossa volta. Teve uma época que eu achava que eu tava doente, na verdade, né, que eu tava com ansiedade, mas uma ansiedade muito grave, muito severa, assim. E eu tinha muita falta de ar, sabe? Eu ficava muito nervosa, me dava tremedeira, eu, sabe, me dava um pânico assim, gente, que de verdade eu não conseguia me controlar, era mais forte do que eu. E eu comecei a tomar uma medicação, né, por conta dessa ansiedade e tal, pra ver se eu acalmava, porque não tinha meio de passar. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo na época. Mas aí o que que eu fiz? Fui, procurei, pesquisei esse remédio aí e comecei a tomar esse remédio que foi o que me ajudou, entendeu? Agora cada um vai ser de um jeito, cada um vai sentir de uma forma. Então, de repente, seria importante você procurar e ver o que, que é melhor para você. Mas naquele momento, o que funcionou para mim foi uma medicação natural que eu comprei numa farmácia e tal, eu comecei a tomar. Só que eu comecei a achar estranho porque assim, eu nunca tinha sentido. E quando eu estava sozinha, estava na minha casa, eu não sentia. E quando eu estava em determinado lugar com essa pessoa, eu sentia. E há muito tempo atrás eu fiz terapia e eu também acabei fazendo cursos de barra de axis e tudo mais. E eu aprendi muitas técnicas, muitos exercícios. E eu comecei a executar esse exercício, que é assim, quando você tá bem, você saiu de casa, você tá bem, tá tudo bem, você não tem ansiedade, você tava super feliz, do nada cai. Você fica desanimada, você fica muito preocupada, você fica angustiada, você sente um peso. Então você já mudou a sua vibração, sua energia caiu. Aí você pergunta assim: isso é meu? E sente o seu corpo. Isso é meu? E sente o seu corpo. E eu comecei a perguntar na época. E eu sentia leveza. Então, tipo, não era meu. Eu tinha aquela sensação que não era minha. Você vai perceber, com o tempo você começa a se exercitar, e porque o seu corpo fala o tempo todo, o nosso corpo fala o tempo todo. Quando a gente tá muito cansado, ele não pede descanso. E aí eu comecei a perceber que não era, porque eu sentia uma leveza. Então, tipo assim, não era um peso meu, era de alguém aquilo. E aí você fala assim, quando você percebe que não é seu, quando você vai ver, a intuição vai te falar. Você fala: eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Não é que você está desejando para ele ansiedade, nada. Mas você está devolvendo aquilo com uma consciência para que ele se cure, para que ele, né, transmute aquilo. Então você só está deixando de absorver, digamos assim, né? E eu comecei a fazer esse exercício. E foi aonde eu comecei a melhorar. Até parei de tomar os remédios. E toda vez que eu estava perto da pessoa, né, eu fazia isso. Quando eu via que eu estava bem e que eu começava a mudar, que eu absorvia a ansiedade dele, eu já fazia isso. E aí ia vindo a leveza, ia vindo, sabe, a tranquilidade. E eu saía daquele estado de ansiedade. Então, o ambiente que a gente vive, as pessoas que a gente vive, a gente é que nem uma esponja, é que nem um Bob Esponja mesmo. A gente tá o tempo todo absorvendo as coisas dos outros. Às vezes uma preocupação, uma ansiedade, um medo, N coisas. Eu vivia num ambiente assim bem complicado e eu me sentia muito depressiva, me sentia muito triste, não tinha vontade de trabalhar, eu só queria dormir, eu só queria deitar, eu, sabe, assim, não tinha vontade de nada, 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 nada. Minha vida parecia que ia 10 passos, eu voltava 20. E aí eu comecei a perceber que quando eu saía daquele lugar, as coisas eram normal, eu fluía, eu tinha vontade de trabalhar, eu não tinha sono, tal. Então eu comecei a ver o quão ruim estava sendo aquele ambiente para mim.
E eu acabei me afastando desse lugar e dessas pessoas. Porque tem pessoas que te eleva para cima. E tem pessoas que te trazem para baixo. E não é por mal. Ela nem percebe que ela tá fazendo isso. A energia dela, a frequência dela é tão baixa que ela acaba trazendo você junto. Se você não se conhece, se você não aplica alguma técnica, alguma coisa ou se afasta, você acaba absorvendo aquilo e aquilo acaba te prejudicando. E por muitos anos eu fui prejudicada dessa forma. Então hoje o ambiente em que eu me encontro e os lugares que eu procuro estar, e lógico, a gente sempre vai se conectar com uma pessoa que não tá bem, não é? Até a gente às vezes não tá legal, entendeu? E é comum, não é que a gente tem que se afastar do mundo, da vida, mas quando a gente aprende a se conhecer e a entender e não absorver tudo, fica muito mais fácil, fica muito mais leve, entendeu? Então, assim, além do Ho'oponopono, que eu faço todos os dias para mim, eu percebo os lugares, os ambientes, as pessoas, que nem, às vezes, a pessoa tá super bem, acontece alguma coisa, ela vai ficar nervosa, vai chorar, vai ficar chateada. Então, o que eu faço? Eu já faço o Ho'oponopono para ela ir se acalmando, para limpar aquele ambiente, para limpar aquela situação ali e as coisas fluírem com mais harmonia, né? Porque quando a gente tá nervoso, quando a gente tá bravo, quando a gente tá com medo, muito tenso, a gente se desconecta da nossa essência, né? Que é Deus, né? Que é a alegria, a paz, o amor, a gratidão, que é só as coisas boas. Então, quando a gente tá discutindo com uma pessoa, você tá discutindo com seu marido, você acha que você tá no melhor momento para falar alguma coisa que vai edificar, alguma coisa que realmente tenha sabedoria ali? Às vezes não. Porque você tá tão nervosa, tá de saco cheio, você já foi guardando aquilo, que você só vai falar besteira. E vocês vão discutir mais, aquilo vai inflar, vai só aumentar, né? Então, assim, é muito importante quando a gente discutir ou quando a pessoa não tá bem, a gente esperar aquilo se acalmar, passar umas horas ou no outro dia, e aí sim conversar com calma. Então procura observar se você não está absorvendo nada dos outros, que com certeza a gente sempre absorve, né? E quando você perceber isso, você limpa. E se você tiver que sair de ambientes, de perto de pessoas, até mesmo da sua família. Eu tive que sair de perto de pessoas da minha família, que eu amo demais. Mas assim, me fazia tão mal, me trazia tão para baixo. Essa pessoa que é muito próxima a mim desejava tanta coisa ruim para mim e eu não percebia, né? Então hoje eu amo essa pessoa à distância. Vou de vez em quando, acolho, se precisar ajudo, mas não é aquela pessoa que eu vivia, que nem antigamente, que eu vivia grudado, que eu vivia refém, que eu fazia de tudo. Por quê? Porque as pessoas só me sugavam, né? E hoje não, hoje a minha energia é sagrada para mim. Então não é qualquer coisa ou qualquer situação que eu deixo me sugar. Então eu limpo. Então faz você também esse exercício.